Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, como diz o professor Pedro Silas. Estamos aqui mais uma vez para falarmos do regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, tá? Neste nosso 7º encontro. E hoje nós falaremos sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito. Não poderia deixar de falar desse assunto para vocês, porque é um assunto que envolve, de bastante interesse, porque envolve uma das principais funções do Parlamento Estadual, e inclusive pode ter auxílio, porque a Comissão Parlamentar de Inquérito pode requisitar servidores, portanto pode requisitar vocês para auxiliares no trabalho administrativo. Então hoje nós falaremos da Comissão Parlamentar de Inquérito, abordando alguns tópicos, aliás, abordando todos os tópicos referente ao regimento interno, tá? Fazendo uma ponte inclusive com a Constituição Federal, e bem como nós aqui leremos os artigos referente à Comissão Parlamentar de Inquérito e apontando para você as eventuais pegadinhas, né? Então vamos lá, senhores. Comissão Parlamentar de Inquérito, tá? CPI. Os senhores já ouviram falar dessa espécie de investigação. Veja bem, pessoal. A investigação no Brasil, né? Ela, em regra, fica a cargo da Polícia Judiciária. Seja ela Polícia Judiciária da União, que é a Polícia Federal, Polícia Judiciária Militar, quando há um crime militar, ou Polícia Judiciária Estadual, quando há um crime estadual. Polícia Judiciária Estadual é a Polícia Civil, tá certo? E, dentre outras instituições, a Receita Federal faz investigação? Faz, tanto que tem a questão da malha fina. Banco Central do Brasil também faz investigação, basta você mandar dinheiro para o exterior sem declarar e tudo mais. Então veja bem, a investigação existe de várias formas. No que tange ao parlamento, existe essa espécie de investigação que a Constituição Federal chamou de CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que é formado pelos próprios deputados, no caso aqui da Assembleia Legislativa, né? Pelos próprios deputados, para investigar fato determinado por um prazo certo. Tá? Nós verificaremos aqui o prazo, né? O prazo de uma CPI, 180 dias, né? Então, essa investigação realizada pelo parlamento é feita através de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Por exemplo, imagina os senhores que os senhores deputados entendem por bem investigar a questão da obra da Copa, das obras da Copa. Reúne-se, forma esta, cria-se uma comissão, instala-se e aí vem a investigação sobre esse fato, obras da Copa. Então a Comissão Parlamentar de Inquérito é uma forma de investigação do Parlamento, feito pelo Parlamento, feito pelo Poder Legislativo. Muito bem. A Comissão Parlamentar de Inquérito, ela tem poderes. Quais os poderes? Então você está dizendo, Marciano, que a Comissão Parlamentar de Inquérito pode julgar um crime. Por exemplo, imagine que instaurou-se uma comissão, uma CPI, para verificar obras da Copa. E a CPI pode, no final, ao concluir que houve desvio de verba, eventualmente, estou dizendo que houve, estou dizendo que como exemplo, a CPI conclui nesse sentido, já pode julgar, já pode condenar? Não. Então, quais os poderes que são dados à Comissão Parlamentar de Inquérito, tá? Poderes próprios do Poder Judiciário, ou seja, a Comissão Parlamentar de Inquérito tem poderes de juiz, tá? São os poderes dados ao Poder Judiciário, também também são dados à Comissão Parlamentar de Inquérito. Só que aí que vem a dificuldade e também as pegadinhas. Sim, o juiz pode julgar, não pode? Pode. Então, a Comissão Parlamentar de Inquérito pode julgar, por exemplo, um crime? Não pode. Pode investigar, porque é uma forma de investigação. Quando fala que tem poderes inerentes, iguais à do Poder Judiciário, das autoridades judiciárias, quer dizer o seguinte, que a Comissão Parlamentar de Inquérito, esse grupo formado por 5 deputados, tá? Presidido por um deles, tem o poder de quebrar sigilo bancário,
quebrar sigilo fiscal e quebrar sigilo telefônico, dos dados telefônicos. Esses são os poderes. Porque hoje, quem pode quebrar sigilo fiscal? Juiz. O juiz que afasta o sigilo fiscal, de forma que a polícia tenha acesso à sua declaração de imposto de renda, etc. A comissão parlamentar de inquérito detém esse poder também de afastar o sigilo fiscal, de forma que, por exemplo, se eu estou sendo investigado por uma CPI, a CPI afasta o meu sigilo e a Receita Federal vai informar a declaração de renda ou as declarações de renda dos últimos anos que a CPI entender cabível. Muito bem. Outro poder da CPI, que também se iguala ao poder judiciário, aqueles inerentes aos juízes, poder de quebrar o sigilo bancário, ter acesso aos dados bancários, movimentação financeira. Isso pode, também pela própria CPI, sem precisar pedir ao juiz. A própria CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, detém esse poder. Segundo poder, então. E o terceiro, que muito cuidado, é a quebra do sigilo dos dados telefônicos. Muito cuidado. A CPI tem esse poder de quebrar sigilo telefônico? Tem. Muito bem, professor. Então a CPI, o senhor está dizendo que ela pode, a CPI, pode determinar, pode autorizar a interceptação telefônica? Falso, negativo. A interceptação telefônica, só o Poder Judiciário pode. Mas então por que você falou que a CPI pode quebrar o sigilo telefônico? Dos dados, senhores e senhoras, dos dados telefônicos. Qual a diferença entre quebrar afastar o sigilo, quebrar o sigilo dos dados telefônicos e a interceptação telefônica? Simples. Dados são aqueles armazenados. Tá certo? Por exemplo, você ligou para alguém hoje ou ontem, não ligou? Tem esse dado lá, tem esses dados na operadora. Opa, para quem você ligou, ou seja, para o número para o qual que você ligou, e o horário que você ligou. Esses são dados telefônicos, tá certo? Interceptação telefônica é quando a polícia intercepta, colhe os diálogos entre um interlocutor e outro. Por exemplo, eu estou falando com você que está me ouvindo por telefone. Para que isto seja gravado numa investigação, tem que ter uma autorização do juiz, porque isto é interceptação. Para aqueles dados, né, retroativos, ou seja, os dados armazenados, para quem eu liguei, qual horário que eu liguei, isto a CPI pode quebrar, porque isto é dados telefônicos, tá certo? Interceptação ela não pode, que é autorização para interferir, captar, né, o diálogo entre dois interlocutores. Isso não pode, interceptação não pode, só o Poder Judiciário pode. A CPI não pode determinar a interceptação dos dois investigados, tá certo? Só o Poder Judiciário pode. Muito bem. O que a CPI pode? Afastar o sigilo telefônico, entende-se, o sigilo dos dados telefônicos. Muito bem, vai mandar um ofício para a operadora X e para que a operadora encaminhe os dados referentes ao telefone do Marciano Xavier. Virá os dados dizendo o horário que eu liguei e para onde eu liguei. Entendeu? Isto a CPI pode. Portanto, senhores, quais os poderes da CPI? 3. Afastar sigilo bancário, fiscal e sigilo dos dados telefônicos. Se cair interceptação, se você verificar na sua prova que a CPI tem poder para determinar a interceptação telefônica, você, sem sombra de dúvida, pode ir lá e marcar falso, tá certo? Porque não tem, a CPI não pode determinar a interceptação telefônica. Tá certo, pessoal? Tá? Esses são os poderes da CPI. Claro que nós leremos o artigo aqui, você ficará mais, a matéria vai ficar mais fixada para você. Muito bem. Criação da CPI, né? Criação da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Como é que se cria uma CPI? Isso ele pode cobrar de você, tá? Como é que se cria uma Comissão Parlamentar de Inquérito? Tá? Já que ela não é a regra. Não é a regra no sentido de que ela não está aí ordinariamente criada. Eu faço parte de uma CPI eterna. Não.
Porque a CPI ela é criada para investigar um fato determinado, um acontecimento determinado. Não fica durante a legislatura, né? Então tá. Como é que se cria uma CPI? De duas formas, pessoal. A CPI é criada através de requerimento, tá? Feito por qualquer dos seus membros, dos 24 deputados, qualquer um deles pode elaborar um requerimento, fazer um requerimento e encaminhar à mesa, ao presidente da Assembleia Legislativa, pedindo a instauração, a criação, melhor dizendo, de uma CPI. Esse requerimento não é que cria a CPI, ele pede a criação. Muito bem. Este requerimento será submetido à votação do plenário dos senhores deputados. Se conseguir a aprovação de 1/3 dos senhores deputados, está criada a Comissão Parlamentar de Inquérito. E 1/3, os senhores sabem, 8, já que nós temos 24. Então, a primeira forma de criação é da seguinte forma: qualquer deputado poderá requerer a criação de uma CPI. Este requerimento será submetido, após recebido pelo presidente da mesa, que é o presidente da Assembleia Legislativa, será submetido à apreciação, à votação dos demais deputados, que, se 8 deputados aprovarem, está criada a CPI. Primeira forma. A segunda forma dispensa a votação do plenário. A segunda forma é se 1/3 dos senhores deputados assinarem o pedido de criação, o requerimento de criação da CPI, está criada automaticamente. Opa. Então, como é que se cria uma CPI de forma automática? Quando, através de assinatura de no mínimo 1/3 dos senhores deputados, no mínimo 8. Ou seja, em vez de você que está me assistindo, você é deputado, você pode fazer o requerimento e protocolar, né, junto à mesa diretora. A mesa diretora vai verificar se aquele requerimento preenche os requisitos legais, tá? E submete à votação do plenário. Ok, essa é uma forma. A outra forma, você pensa assim: eu não vou colocar, não vou fazer esse requerimento à mesa. Eu vou conversar com os deputados e já vou colher a assinatura deles e já vou protocolar com 8 assinaturas no mínimo, porque aí já está criada a CPI, não precisa de votação do plenário, forma de criação automática. Fechando então, como é que se cria a CPI? Né? Através de deliberação do plenário, quando qualquer deputado provocar, fazer um requerimento, tá? Ou através, criação automática, de 8 assinaturas, ou seja, 1/3 dos senhores deputados subscrevem, assina o requerimento. Aí está criada a CPI. Tranquilo? Ok, esta é a criação. Requerimento indeferido. Você que está me assistindo naquela primeira forma, pode ser que você, ao entrar com o seu requerimento, a própria mesa indefere o seu requerimento e nem manda para o plenário. Tem recurso para você. Você pode entrar com recurso do indeferimento pelo presidente da Assembleia. Não para. O seu recurso é para o pleno, é para os senhores deputados, é para o plenário. Ou seja, então você quer a criação de uma CPI. Né? Você optou pela primeira forma. Eu vou fazer o requerimento, vou mandar para o presidente da Assembleia, para que o presidente da Assembleia submeta esse meu requerimento à votação dos demais deputados. O presidente nem quis submeter o seu requerimento. Já indeferiu de plano, ou seja, mandou arquivar, nem colocou em votação. Cabe recurso para você conseguir que esse seu requerimento chegue ao pleno, aos senhores deputados, para ser votado. Então, cabe recurso para o pleno, para os senhores deputados, tá certo? Para a deliberação do plenário, que é o conjunto, ok? Restrição à criação. Pode criar CPI indistintamente? Pode ter 1, 2, 3, 4, 10? Não. Veja bem, o regimento interno diz o seguinte: criadas, 3 CPIs foram criadas, a 4ª está barrada, ou seja, não pode ter mais de 3 CPIs ao mesmo tempo em andamento. Claro, senhores, porque cada CPI é composta por 5 membros, tá certo? Imagina os senhores
4, 5, 6, 10 CPIs. Nós temos 24 deputados, evidentemente que um deputado pode até compor mais de uma CPI, mas isso pode atrapalhar o trabalho da casa, e os senhores sabem, trabalham pra caramba, evidentemente, porque são 24 deputados para dar conta de todo esse estado de Mato Grosso, então os caras trabalham pra caramba. Então imagina os senhores que falam, para aí, nós trabalhamos muito, vamos restringir a criação. E a restrição consiste no seguinte, pessoal. Criadas 3 CPIs, tá? Fica vedada a criação da 4ª. Ok? 3 CPI em andamento, 3 comissões parlamentares de inquérito em andamento, a 4ª está travada, não se cria. Exceto, salvo se, mediante votação de 2/3 dos senhores deputados. Opa, entendeu? Então, cuidado, hein? Não é, essa 4ª aí, Marcelo, não é que está vedada de forma absoluta. Por isso que é uma restrição e não vedação. Há uma restrição e não vedação. Restrição por quê? Em regra, não se cria a 4ª. Salvo se, mediante deliberação, voto de 2/3 dos senhores deputados. 2/3, 16. 16 votaram para criar a 4ª CPI. Está criada. Tá certo? Está criada. Tá? Então, cai para você, cuidado com aquela questão assim. Em hipótese alguma, haverá em andamento, na Assembleia Legislativa, 4 comissões parlamentares de inquérito. Falso. Porque a 4ª pode ser criada desde que, mediante deliberação de 2/3 dos senhores deputados, 16 deputados, tá certo? Então, há uma restrição. Em regra, apenas 3, ao mesmo tempo, em andamento. Mas a 4ª poderá ser criada se tiver esta anuência, esta votação de 2/3 dos senhores deputados. Tranquilo? Tranquilo. Claro que eu volto nesses aqui, cada tópico desse aqui eu volto a falar, só que agora dentro dos artigos daqui a pouco. Composição. Tudo bem, professor, já sei que a Comissão Parlamentar de Inquérito tem poderes, os mesmos poderes dos juízes, entende-se, afastar sigilo bancário, sigilo telefônico, né? Dos dados telefônicos e quebra de sigilo fiscal. Já sabemos que pode ser criado através de deliberação de 1/3 da Assembleia Legislativa, provocado o plenário por um requerimento, ou criação automática através de assinatura de, no mínimo, 1/3 dos senhores deputados. Falamos da restrição, que consiste em vedar, em regra, não uma vedação absoluta, em regra, a criação da 4ª, exceto com a aprovação de 2/3 dos senhores deputados. Muito bem. Esta CPI, como é composta? 5 membros, tá, pessoal? Cuidado, a CPI é composta de 5 membros, 5 deputados. Tranquilo? A CPI tem a composição de 5 deputados, tá? Cuidado, vai colocar lá. A CPI é composta da maioria absoluta, da maioria simples, de 2/3. 5 deputados compõem cada CPI. Instaurou uma CPI para verificar a questão das agressões no presídio, a questão da tuberculose no presídio, está aí. 5 deputados serão escolhidos para compor essa equipe de investigação que recebeu o nome de Comissão Parlamentar de Inquérito. Muito bem, tá? Esta composição, a bancada indica, o bloco parlamentar, o partido político indica. Se não indicar, o presidente da Assembleia vai indicar, tá certo? Para formar essa equipe de investigação. Uma vez composta, uma vez formada com os 5 deputados, a CPI será instalada. Instalar significa o quê? Oficialmente, dali para frente, vai começar os trabalhos. Instalação, tá? Uma coisa é a criação, né? Depende ali de votação, aquelas coisas. Depois vem, foi criada, agora vem a composição. Quem vai querer? Eu quero, eu não quero, eu não quero, eu quero. 5 serão escolhidos, ok? Escolheram os 5 agora, a instalação da Assembleia, da Comissão Parlamentar de Inquérito. A instalação nada mais é do que a reunião dos 5 para dar início aos trabalhos, para inaugurar oficialmente os trabalhos da
comissão criada e composta. Muito bem. Se não ocorrer a instalação, será extinta a Assembleia, a Comissão Parlamentar de Inquérito. Claro que nós verificaremos nos artigos exatamente a questão de prazo e tal para extinção, tá? Extingue sem terminar os trabalhos, né? Sem sequer iniciar, tá certo? Porque, chamou a primeira vez, passados-se 24 horas, intervalo de 24 horas, chamou de novo, ninguém compareceu, né? Na terceira vez, chamou, não compareceu, o presidente da Assembleia vai extinguir a CPI criada e composta, tá certo? Escolha do presidente e vice-presidente, escolha do presidente, vice-presidente e o relator. Muito bem. O presidente da CPI, senhores, guarda isso aqui, o presidente da CPI é o sujeito que fez o requerimento, tá? Aquele indivíduo que fez o requerimento e protocolou, e se realmente o pleno aprovou com votação de no mínimo 1/3, ele passa a ser o presidente da CPI. Ô professor, e quando 8 assinarem, quem que vai ser o presidente? Ora, quem fez a proposta? Eu fiz a proposta e saí colhendo a assinatura de vocês. Eu fiz a proposição. O requerimento partiu de todos nós, mas quem deu o pontapé? Esse pontapé chama-se proposição. Quem fez a proposta? Marciano Xavier. Então você será o presidente. Então vamos lá? O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito será o autor do requerimento ou da proposição. Aí você já sabe, requerimento quando partiu do individual. Tá? Proposição é quando alguém teve essa brilhante ideia, ou como teve a ideia aí de criar uma CPI e saiu colhendo as assinaturas. Você foi o pai da criança, não é? Então você vai ser o presidente. O vice-presidente e o relator serão escolhidos dentre os 5. Aliás, dentre os 5 não, dentre os 4, porque dos 5, um já é presidente. Então, o vice-presidente e o relator serão escolhidos entre os 4 que sobraram, tá certo? Interessante dizer que na composição já será também escolhido o suplente de cada um. Esse não pode ser presidente, vice-presidente ou relator, o suplente. Pode até assumir cargo de secretário e tudo mais da comissão. Mas o regimento veda. Não pode ser presidente, vice-presidente ou relator, o suplente. Suplente é aquilo que na hora da composição ele foi escolhido não para ser o titular da CPI, mas para, se eventualmente faltar João da Silva, ele entra no lugar do João da Silva. Este suplente não pode ser presidente, vice-presidente ou relator. Ok, pessoal? Muito bem. Duração da CPI. Duração da CPI, 180 dias. 180 dias. Lembrando que a CPI, ela tem os poderes próprios da autoridade judiciárias, é criada para investigar fato determinado, fato certo, não incerto. O que é um fato incerto? Cria uma CPI e deixa aberta. Qualquer irregularidade que ocorrer na área da segurança pública, ela atua. Negativo. Tem que delimitar a irregularidade. A irregularidade foi a questão da tuberculose nos presídios. A irregularidade é no atraso da obra da Copa. Bom, então o fato é determinado. Período. A duração dela, da CPI, 180 dias. Estes dias são fatiados, tá certo? Por quê? Porque 90 dias para instruir, tá? A CPI. Instruir significa ouvir pessoas, requisitar documentos, fazer audiência pública, tá? Ouvir o investigado ou o indiciado, 90 dias para isso. O total 180, tá certo? Tá? Tem 30 dias para fazer o relator dar o seu relatório, tá? Tem 20 dias após a instrução para fazer ali o saneamento, ou seja, eventual irregularidades durante o andamento, ou eventual falha ser sanada. Então, 90 para instruir, 20 para
sanear o processo, 30 dias para o relator emitir o relatório, tá certo? Sendo que o relator pode pedir uma prorrogação de 20 dias, tá? E 10 dias para julgar, ok? Isso nós veremos nos artigos respectivos, tá? Falamos então da duração 180 dias. Reuniões, tá? Reuniões. Senhores, duas formas de a CPI reunir, de forma ordinária e extraordinária. A forma ordinária são nos dias previamente designados. Vamos reunir nas terças e quintas, ok. Ou somente às terças, ok. Tá certo? Agora, pode ter as reuniões extraordinárias. Essas reuniões extraordinárias, evidentemente, o senhor já pode até ter uma noção, porque nós já falamos disso, né? Sobre ordinária e extraordinária. Extraordinária porque se reunirá em dias ou local ou horário diversos daquele previamente estabelecido. Muito bem. Quem pode pedir isso? Quem pode determinar a reunião extraordinária? O próprio presidente da CPI, aí vem a pegadinha, né? A reunião extraordinária da CPI será convocada oficialmente através do presidente da Assembleia. Falso. É presidente da CPI. Lembra que o autor do requerimento ou da proposição, ele vira presidente? Então, ele pode convocar, ele vira presidente da CPI, ele pode convocar uma reunião extraordinária. Ou também os membros, né? Os próprios integrantes também podem convocar. Tá? Discussões. Bom, senhores, discussões são os trabalhos da CPI. Né? Imagina os senhores que, durante a CPI, vão investigar determinadas situações e aí tenha que ouvir pessoas e tudo mais, ou discutir sobre eventual diligência. Por exemplo, estão querendo afastar o sigilo bancário dos investigados. Isso vai ser discutido, tá? Isso discute na Assembleia? Não. Discute na CPI, tá certo? A CPI é um órgão dentro da Assembleia, porque essa é uma composição de 5, tá? Afastada do pleno, tá certo? Muito bem. Nas discussões, os senhores deputados poderão, inclusive, fazer uso da palavra. Cada um tem 5 minutos, podendo ser prorrogado por mais 5. Qualquer deputado, Marcelo? Não, os deputados da composição, ou seja, que compõem a CPI. Tá certo? Então, eles podem discutir tempo, 5 minutos, podendo ser prorrogado por mais 5, ok? Muito bem, Marciano. Eu sou deputado, não fui escolhido para a CPI e também nem fui suplente. Eu não posso participar, Marciano, participação de deputados. Claro que este tópico que eu coloquei, que este deputado ou estes deputados não compõem a CPI, né? Exemplo, você que está me assistindo, você é um deputado. Você não foi escolhido, não foi indicado para compor a CPI que investiga o atraso na obra da Copa, nas obras da Copa. Muito bem. Mas você quer participar? Você pode? Pode. Participar no sentido de estar presente. Lá no dia da reunião você vai lá. E a sua participação consiste em, se você pretender algum esclarecimento, você vai fazer por escrito o quesito é pergunta, entregar para o presidente da comissão, e o presidente da comissão faz a sua pergunta. Por exemplo, chamou o Marciano, engenheiro, eu sou engenheiro responsável, para explicar as razões do atraso em tal viaduto. Muito bem. Aí você que está me assistindo, for fazer uma pergunta para o Marciano, mas você não pode fazer diretamente. Você não é membro da CPI, você faz por escrito e entrega para o presidente, e o presidente faz a pergunta para o Marciano engenheiro, tá? Ok, pessoal? Então, a participação dos deputados consiste nisso. Não é vedado, porém, não há uma participação direta, tá? Mas sim através de quesitos. Entende-se como quesito a pergunta feita ao senhor presidente da CPI. Votação. A votação será nominal ou secreta, diz o regimento. A votação será nominal ou secreta. Nominal, né, por exemplo, pessoal, queremos aqui, tem uma proposição, tem uma proposta aqui, de chamar o engenheiro Marciano para depor. Tá? O que vocês acham? Vamos votar.
aí a votação nominal simplesmente fala da proposição. Então a proposição é a seguinte: intimar o Marciano para votar. Vocês acham interessante? Sim, nominal. Não, nominal. Então faz referência ao que se quer votar, e aí pergunta para os membros sim ou não, e eles responderão sim ou não. Isto é votação nominal. Ou a votação secreta através de cédula. Não vai dizer sim nem não, sim publicamente, mas sim secreta. Vai escrever e entregar para o senhor presidente, tá? Para o senhor secretário, melhor dizendo. Isto é a forma de votação. Votação das proposições. Porque, Marciano, depois que termina a CPI, tem a votação do relatório, porque vai fazer um relatório. Esse relatório vai ser votado primeiramente pelos 5 integrantes da CPI, não é, Marciano? É. A votação do relatório da CPI não é pública. A votação não é nominal. A votação do relatório é secreta. A votação do relatório é secreta. A votação que pode ser nominal ou secreta é das proposições. Agora, do relatório é só secreta, não tem essa questão de nominal. Tranquilo? Do relatório. Uma coisa é votar. E aí, vamos ver se chama o Marciano para depor ou não? Isto é uma proposição, isto é uma proposta. Isso pode ser nominal ou secreta. Ok, terminou. Terminou tudo, agora finalizou, já estamos aí, finalizando o... Nós temos 180 dias, pessoal, não temos mais o que instruir e tal. O relator já fez o seu relatório, vai indiciar uns, outros não. Tá? Muito bem. Vamos votar isso? Vamos. Esta votação é secreta. Tá certo? Essa votação é secreta. É aquela votação fora da instrução. É aquela votação já que se refere à conclusão dos trabalhos da CPI, que é o relatório do relator. Muito bem. Tá? Então, votação do relatório. Tá? A votação aqui, eu já fiz até uma ponte com a votação do relatório. A votação do relatório é secreta, tá? Atribuições da CPI. Atribuições da CPI. Bom, nós já falamos que ela tem competência igual a do Poder Judiciário, exceto para julgar, porque julgar é só o Poder Judiciário. Mas no sentido de demandar algumas espécies de investigações. Muito bem. Formada a CPI, ela detém algumas atribuições específicas. Por exemplo, diz o regimento, a CPI pode requisitar servidores, seja da própria Assembleia ou de outro órgão. Por exemplo, a CPI precisa de um PhD em informática. Onde que tem um PhD em informática? Não é mate, vamos requisitar. Pode. A CPI tem atribuição para isso, mas não é servidor da casa, não é servidor da AL, não interessa. Tá? O regimento autoriza requisitar servidores, requisitar documentos, requisitar informações, intimar pessoas para serem ouvidas, né? Inclusive, o regimento diz o seguinte, que você, servidor, pode inclusive fazer a intimação, você levar a intimação. Ou então faz através do oficial de justiça, mas aí tem que pedir ao juiz para que o juiz mande intimar determinada pessoa. Muito bem. Tá? Encaminhamento do relatório. Terminado toda essa parte da CPI, encaminha o relatório ao presidente da Assembleia Legislativa, que vai encaminhar para a Comissão de Constituição e Justiça e Redação, e no final, depois do parecer da Comissão de Constituição, vai submeter o relatório à Assembleia Legislativa. Ah, então você está dizendo, Marciano, que terão 2 votações, né? Uma pela própria comissão. Isso, aquela votação secreta. Depois disso, né, diz o regimento, em forma de proposição, ou seja, proposta, está encaminhado à Assembleia. A Assembleia, antes de colocar para os senhores deputados votarem, o presidente manda para esta comissão, denominada Comissão de Constituição, Justiça e Redação, para dar um parecer. Ela tem o prazo dela, dá o parecer, retorna e aí vota. Aprovado o trabalho da comissão, aí será encaminhado, será informado.
manda uma cópia para o Ministério Público, manda uma cópia para o Poder Judiciário, manda uma cópia para o Poder Executivo e manda uma cópia para o Tribunal de Contas do Estado. 4 cópias encaminhadas, então. Uma para o Poder Judiciário, uma para o Poder Executivo, uma para o Ministério Público e outra para o TCE, Tribunal de Contas Estadual. Tá certo? Ok? Agora nós podemos, então, já adentrarmos nos artigos. Tudo que eu falei está dentro dos artigos, a partir do artigo 373, com alguns detalhes aqui que eu trago para vocês. A Assembleia Legislativa, a requerimento de qualquer de seus membros, mediante deliberação do plenário, constituirá a comissão parlamentar de inquérito para, por prazo certo, cuidado, por prazo certo não é prazo indefinido, apurar fato determinado, delimitado, ocorrido na área sujeita a seu controle e fiscalização. Ok? Aqui nós falamos, aqui está então no 373 a forma de criação. A requerimento de qualquer de seus membros. Aí vem a pegadinha dizendo o seguinte, que qualquer dos membros pode criar CPI. Falso. Qualquer membro do Poder Legislativo pode fazer o requerimento. Quem vai criar é o plenário. O pleno cria. Tá certo? O requerimento é feito por você, deputado que está me ouvindo. Agora, para ser criada a CPI, precisa de aprovação do plenário. Mas você falou que são 2 formas, professor, de criar uma CPI, uma através de requerimento e outra através de deliberação direta de 8, no mínimo. Sim, mas lembra que eu falei, esse requerimento não cria automático. Você faz o requerimento, protocola ali no presidente da mesa, o presidente da mesa encaminha, submete à votação, se conseguir 1/3, beleza. Ou você não quer submeter a isso, você quer trabalhar nos bastidores entre os seus colegas, não, vamos fazer o seguinte, eu tenho uma proposta de criar uma CPI para verificar atraso nas obras da Copa. Você concorda com isso? Você assina aqui? Vou pensar. Vai para o outro. Eu tenho que assinar. Eu vou assinar. Entendeu? Essa é a segunda forma. Aí você não precisa submeter ao plenário, porque aí você já tem aprovação de 8. Muito bem. Tá? Prazo certo. Tranquilo, porque a CPI não tem prazo indeterminado, 180 dias. Fato determinado. Não se cria CPI para investigar qualquer fato. Não. Qual é o fato que pretende investigar a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso? Opa, quero me investigar, eu disse. A questão da tuberculose nos presídios, pronto, é um fato determinado. A questão do atraso na obra da Copa, é um fato determinado. A questão da recapeamento ou asfalto em determinado trecho que aparece que teve desvio de verba, é um fato determinado. Tá certo? Só prestar atenção, porque pode ser que venha aqui fato indeterminado, prazo incerto, você vai dizer falso. Na área sujeita a seu controle e fiscalização. Claro, porque nós temos o Parlamento Federal e o Parlamento Estadual e o Parlamento Municipal. Tem situação que é de competência, tem fato que é de competência do federal, tem fato que é do estadual e tem fato que é do municipal. Na área sujeita a seu controle estadual, tá certo? Por exemplo, não vai instaurar uma CPI para verificar a questão de desvio de uma verba federal, porque aí não é competência da Assembleia Legislativa. Muito bem. Parágrafo 1º. A Comissão Parlamentar de Inquérito será constituída automaticamente, atendendo a requerimento subscrito por 1/3 dos membros da Assembleia Legislativa. É a segunda forma, sem comentários, né? Automaticamente, ou seja, não precisa submeter ao plenário. Tá certo, senhores? Recebido o requerimento, aquele requerimento seu, recebido o requerimento, o presidente, no prazo de 48 horas, o despachará à publicação, desde que satisfeitos os requisitos constitucionais e regimentais. Você é deputado, você não conseguiu angariar a assinatura de 8 colegas. Você falou, eu vou tentar, eu vou protocolar, vou fazer um contato na mídia, tá? João da Silva protocolou o requerimento para abertura de CPI. Quero ver agora quem que não vai querer, quem que não vai aprovar. Muito bem, tá? Esse seu requerimento,
O presidente tem 48 horas para despachar, porque recebido o requerimento, o presidente, no prazo de 48 horas, o despachará a publicação. Manda publicar, tá certo? E verifica só se estão preenchidos os requisitos. Opa, vou indeferir seu requerimento, porque aqui você quer um requerimento para investigar fato indeterminado. Não pode isso na CPI, não preenche o requisito. Ah, não tem, tá? Esse objeto que você quer investigar, para o qual você quer uma CPI, não está dentro da nossa competência estadual. Isso aqui é uma questão federal ou municipal. Tá aí, tá? O presidente deixará de receber o requerimento que desatender os requisitos regimentais, cabendo ao autor recurso para o plenário no prazo de 5 dias, contados da data em que for cientificado da decisão. Você faz o requerimento, o presidente tem 48 horas para publicar, mas ele pode negar. Se negou, você tem 5 dias para recorrer. Recorrer para quem? Na prova vai dizer, se o requerimento de um deputado para instauração de CPI for indeferido, caberá recurso, letra A, para o Ministério Público, letra B, para o presidente do Tribunal de Justiça, letra C, para o presidente da Assembleia, letra D, para o plenário. Muito bem, tá certo? E o prazo, 5 dias do recurso.